quando faço uma entrevista e tal. Então, minha formação lá, jornalística, e hoje muito facilitada pela internet, eu pesquiso um pouquinho sobre a pessoa. Mas eu entrei e achei muito legal o conceito do clube. Tá? Eu vou ler aqui e queria conversar contigo antes de começar pela ideia, porque eu acho assim, ó, por que eu vou fazer o tal clube do livro livre? Né? Essa sonoridade é legal, cheia de L's, né? Clube Livro Livre. Né? Interessante. Mas o conceito é bacana. Tá? No clube fala-se livremente de leitura, desde clássicos atemporais até obras contemporâneas provocativas, sem descartar obras no geral ruins, com qualidades pontuais redentoras. Experiência pessoal acima de tudo. Então, vamos desdobrar um pouquinho. Primeiro, essa ideia de clube de leitura livre. É livre, entre aspas, porque tu escolhe as leituras, né? Vamos começar com um pouquinho dessa... Como funciona esse negócio do clube livre? Muito obrigado pela apresentação, Cláudio Mercio, prazer te conhecer. E vamos lá. Essa descrição foi um texto meu para divulgar, né? Foi eu que descrevi o clube com essas palavras. E por trás dessa pequena descrição tem um mundo, assim, é uma história intricada, pessoal, minha, desde os 16, 17 anos, quando eu saí de uma cidade bem pequena, lá em 2003, e caí lá em São Paulo para estudar teatro e tive uma formação artística intensa, e são anos já lendo um livro atrás do outro. Quando eu entrei na Letras, com 20 e poucos anos, eu entrei com aquela relação bastante emocional com a literatura, né? E querendo fazer 4 anos brilhantes, eu tinha grandes ambições para a Faculdade de Letras da PUC. E eu acho que eu consegui encerrar com chave de ouro, apesar de não ter sido um mar de rosas. Eu fiquei 10 anos lá, né? Mas não foram 10 anos de um mar de rosas. Eu enfrentei algumas pendengas, assim, algumas horas eu me vi pensando assim que a minha relação em casa com lendo a luz do abajur, sabe, era bastante diferente de qualquer ramo da crítica literária que estivesse estudando, ou da linguística. Eu também participei de bolsa científica, também fiz introdução a pesquisa científica em linguística. Eu me interessei por todas as cadeiras, sabe? Não teve cadeira que eu não achasse um ponto de contato, assim, que se era texto eu amava. Mas tinha uma coisa emocional, assim, que parecia que não estava tendo vazão, sabe? Uhum. E aí no doutorado eu descobri. Mas eu acho, assim, um descompasso entre tu e o que a universidade propõe no currículo. Por que não decolava essa relação? Não, era uma... Claro que... Até tu disse que gostava um monte das aulas, né? Enfim. Sim, mas às vezes eu me via... Não era que nem no teatro, em que parecia que era mais meu. Parecia que era no teatro eu me... Não é que eu me desenvolvia mais, mas parecia que era mais intenso porque mais emocional. Então eu senti falta dessa coisa da emoção, assim. Não é que não havia acadêmico no mundo, ou crítico literário, ou artista, que não tenha falado sobre o que eu queria, que essa é uma das grandes emoções da literatura, né? Quando tu encontra alguém que escreveu aquilo que tu sempre pensou, não conseguiu verbalizar direito. Né? Eu também, quando eu decidi pela minha pesquisa, eu sofri um pouco para encontrar os autores e as autoras certas, mas quando eu terminei o doutorado, eu entreguei um texto sabendo que aquilo ali seria uma pesquisa para a vida inteira. Então, o Clube do Livro é um pouco disso, ele é bastante derivado de uma certa liberdade criativa, uma poética da leitura que não pertence tanto ao academicismo quanto a qualquer ser humano com o coração batendo. Então, o Clube do Livro surgiu primeiro surgiu a ideia de fazer um Clube do Livro. E quando eu fui tentar escrever um Clube do Livro como eu gostaria, eu sei que ali está muito o meu doutorado. E tudo que veio antes, né? O teatro, o mestrado em literatura popular. Os Estados Unidos têm uma tradição, né, de clubes do livro, esses encontros de leitura, né? Só que eu acho que é legal que tu acrescentou essa palavra livre, que então
vamos dizer, a tua assinatura está no Clube do Livro, mas ela está no Livre, ali. Ali está a tua assinatura. Tu acha que é ali que tu vai conseguir o diferencial dessa tua busca, dessa parte emotiva, tudo. Está no Livre, nessa palavra livre te diz isso. A palavra livre no Clube do Livro, a palavra livre é muito importante. Eu devo muito à minha formação acadêmica, mas a minha tese de doutorado foi como, sabe, na música e nas artes cênicas e em outras artes parece que a gente vê mais isso de tentar romper barreiras a todo momento, sabe? Parece que aceitam mais. Na pesquisa de crítica literária, parece haver menos aceitação para o que é muito criativo. E eu acho que eu escrevi uma tese que pode ter sido bem aceita por quem me analisou e alguém vai ler um dia e vai gostar muito, mas eu lembro que para chegar até a escrita, eu passei por muitas críticas mas o que tu está querendo? Qual que é o teu... Sabe, eu sentia onde eu queria chegar, mas eu não conseguia achar uma chancela. Tu que é da música entende essa coisa de chancelar né? Eu não encontrava... parecia que eu não conseguia a minha pesquisa ser legitimada. Então, para esse clube, depois de 4 anos já de que eu me formei com essa tese de doutoramento, eu acho que o Clube do Livro eu vou conduzir bastante com essa vibe de liberdade poética do leitor. Porque a minha tese de doutorado foi criar metáforas de leitura. Essa eu acho que vai ser uma coisa que a gente vai ser recorrente todo mês, independente do livro. Se eu falar de Patrícia Portela, ou Meg Nelson, ou Amy Schumer, ou Alfredo Sirkis. É Sirkis ou Sirkis? Esqueci como é que é o sobrenome do cara. Pena. Eu acho que é Sirkis mesmo. Sirkis, mas, né? Ok. Mas acho, assim, de ouvido, de conhecer e tal. Na tua fala aí, tem um momento... A lista de livros, assim, que é uma coisa completamente... Né, não são 12 livros da literatura clássica, não são 12 livros... Eu acho que é uma lista de livros bastante incomum, e eu acho que eu tenho um ponto de vista bastante incomum que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. A palavra livre não é tão importante quanto a palavra livro, e não tão importante quanto a palavra clube, essa coisa de comunidade, né? Essa coisa de quando eu acho que todo mundo que lê parece que sente-se pertencendo a uma espécie de comunidade invisível, eu pretendo que o clube seja algo que abrace toda a liberdade de performance do leitor diante do livro. Não há opinião errada, entendeu? Só está errado se tu não se emocionou com a leitura, se tu não se envolveu. Eu quero continuar avançando aqui um pouquinho mais no conceito, mas eu quero pegar uma fala tua, que já aconteceu alguns minutinhos ali, quando tu fala assim, esse leitor de abajur, quando é que tu assim, ó, tu olha, vamos dizer, para ti e diz assim, ó, cara, eu sou um super leitor, que idade tu começou? Então eu queria voltar um pouquinho para entender esse Charles que chega hoje para fazer o Clube do Livro, para o seu doutorado, ele tem uma trajetória, enfim, que às vezes tem gente que começa a ler muito cedo, tem gente que tem essa descoberta na adolescência, enfim. Quando é que esse Charles leitor, para depois o segundo passo, né, o Charles escritor surgir? Quando é que tu começou? Onde tu era de Maravilha, em Santa Catarina, que tu... Isso, natural de Maravilha, Santa Catarina. É uma cidade bem pequena, né? Pequeníssima. Acho que hoje deve ter 20 e poucos mil, 20... Ela vem crescendo bastante. Quando eu saí, ela tinha 15 mil. Tá. E aquela cidade do interior que tinha uma referência de dizer, não, a cidade tinha a sua livraria, que todo mundo ia, ou não? Tu teve que te virar nessa história? Então, eu me virei. Eu me virei. Tá certo. Voltando bem no princípio, assim, eu acho que eu devo meu hábito de leitor... Eu comecei a ler cedo, mas não é assim nenhum Jean-Paul Sartre, sabe? De tá lendo os clássicos aos 7 ou 9 anos. Ou assim, eu comecei minha vida de leitor com Homem-Aranha, Heróis da Marvel. Eu tenho um irmão mais velho, e um dia eu estava assistindo... Nossa, tu tá me fazendo voltar, assim, um mergulho na memória. Eu lembro como é que começou. Eu assisti a Jornal Nacional com meus pais, porque depois ia ter coisas mais interessantes para assistir, como um filme, por exemplo. E aí tinha o Arnaldo Jabor.
Uhum. E ele chamou minha atenção de criança, porque tinha uma coisa já de. Eu sou formado em teatro, e tinha uma coisa já de um momento do colunista. Uma pessoa tinha a visão dos fatos, a visão das notícias com uma personalidade. Assim. E aí eu quis comprar um livro do Arnaldo Jabor, porque ele falou do livro dele, Sanduíche de Realidade, no Jornal Nacional. E aí o meu irmão morava em outra cidade, não tinha uma livraria de referência em Maravilha. E o meu irmão morava numa capital. E eu disse para ele que eu queria ler Sanduíche de Realidade, e ele disse, não, eu vou te assinar os quadrinhos da Marvel. Aí eu comecei a ler, chegava todo mês 12 quadrinhos, e eu lia os 12 quadrinhos até chegar aos próximos 12. Daí eu lembro de ter lido também, comprado pelo meu irmão, uma adaptação de Dom Quixote para crianças e um livro chamado Parque dos Dinossauros, que não era o Jurassic Park, era uma outra coisa, de um guri que entrava numa casinha de cachorro e descobria, como Alice no País das Maravilhas, né, através da casinha de cachorro, entrava num mundo de dinossauros e tal. E aí, na adolescência, Paulo Coelho. Paulo Coelho, li 5 livros do Paulo Coelho. E aí, estamos com 17 anos, eu vou para São Paulo, onde eu descubro essa coisa de sebo, né? Comprar livro por R$1, R$3. E aí eu comecei a comprar livro na base da go with your gut, man. Só na instinto mesmo. Então, quando eu cheguei nas letras, eu tinha uma bagagem de leitura relativamente forte, especialmente para um brasileiro, convenhamos, lê-se pouco no Brasil. Por causa disso, assim, por causa de pura curiosidade. Daí, tu citou o Paulo Coelho. E tu é um cara que, vamos dizer, estuda literatura, a tua formação, a pesquisa está toda... E o Paulo Coelho, às vezes, é considerado um escritor menor em venda, embora não em vendas, né? E tudo. Não em vendas. Coelho, eu acho que ele tem uma coisa que ele sabe escrever para o leitor dele. Eu quero dizer o seguinte: o uso de vocabulário. Eu acho que às vezes isso não é tão rico no Paulo Coelho, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: ele sabe trabalhar o texto dele para o leitor dele, por isso eu acho que ele vende esses milhões. Eu li muito pouco, tá? Para confessar aqui. E parece assim, que tem um momento que se a pessoa disser que leu Paulo Coelho, e tu leu bastante Paulo Coelho, parece assim que tu perde o teu valor. Como assim, Paulo Coelho? Nem é literatura. Como é que é a tua relação? Não, então, que até a tua lista de livros mostra o quanto tu é aberto nas leituras, né? A lista para o clube do livro. Eu enfrentei um pouco disso, esse papo de isso não é literatura. Embora houvesse vários... Quando tu perguntou se houve alguma... se me barraram, se enfrentava dificuldade... não é que não tinha professor que falasse... que tentasse avançar além de Machado de Assis e o mais do mesmo de sempre. Mas a maioria era da opinião de que isso não é literatura, isso não é ruim. E eu tinha dificuldade de convencer, mas não importa. Tudo bem, David Foster Wallace é melhor, Dostoiévski é melhor. Mas, por exemplo, um texto que eu encontrei por investigação minha, e claro que eu, aluno, não ia esfregar na cara de um professor, né? Eu não era arrogante, eu era ambicioso, mas não era arrogante, eu acho. Mas eu não tinha intimidade para conversar com um professor quando eu tinha uma ideia de tentar justificar Paulo Coelho ou qualquer livro. Mas há 2 referências que foram as primeiras que eu encontrei para... tem gente que verbaliza o que eu já pensava. Uma é Virginia Woolf, no ensaio chamado Como Atacar o Contemporâneo. Ela diz que o verdadeiro livro que vale a pena ser lido é aquele que é construído estou parafraseando, óbvio, é aquele que é construído na mente do leitor ao longo da vida inteira. Daí ela diz o começo de certos livros, a metade de outros, o final de outros livros, sabe? É uma colcha de retalhos que tu constrói ao longo do tempo. Eu achei essa ideia maravilhosa, ela parece quebrar todos os rótulos, sabe? Essa é a experiência leitor.
e não a literatura enquanto uma instituição com um certo status que tem que ser preservada. Essa me parece algo mais espiritual, como eu concordava. Uhum. E a outra é uma referência ficcional, que é o Petrushka, do Almas Mortas. O Petrushka é um cocheiro e ele lê de tudo. E tem um parágrafo que parece crítica literária. Eu usei como... O primeiro nome da minha tese de doutorado era O Leitor Petrushka. Porque tem um parágrafo no Almas Mortas que descreve a relação desse cocheiro com qualquer material escrito. Entendeu? Ele lia com o mesmo prazer Pushkin, um panfleto que viesse voando e batesse na cara dele, ele pegava. É como se fosse um vulcão de significado que pode vir, não se sabe de onde. Então, para dizer que Paulo Coelho poderia ter esse vulcão de significado que é interessante para a leitura, parecia desagradar a muitos que viam a leitura menos como emoção e mais como instituição. Interessante. No geral, acho que a universidade ela é, na sua essência, um pouco conservadora, né? O mundo acadêmico, acho que tem muito disso, assim, mas a gente sabe o quanto tem pessoas abertas, e é difícil, às vezes, o cara, né, como aluno, né, e tem, não dizer que não tem, ainda hoje existe sim uma hierarquia entre professor e aluno, então é difícil, às vezes, convencer, né, vamos por aqui, né, essa relação, né, a gente, como aluno, eu sempre, muitas vezes, fiquei intimidado, e como professor, depois eu tentei não reproduzir isso, dar uma super liberdade aos meus alunos. Mas eu não estou aqui para falar de mim, e sim conversar com o Charles para perguntar o seguinte. Olha, se eu puder assim, seguir o meu fluxo, tu é da música. Música popular é boa. Pelo menos teve uma época que era melhor ainda. Mas tem, sabe, música popular, música pop, The Police, ou a MPB é meio contra a cultura, né? Mas a música de rádio, sabe? Lembra quando tinha muita música de rádio que era boa? Eu acho que o Paulo Coelho foi isso. Entendeu? A legitimidade do Paulo Coelho é proporcional à ilegitimidade dele, como diz aí o Egberto Gismonti. Tem livro que é para ser tentar absorver a literatura. Tem livro que é para ser complexo, hermético e para poucos, e outros que é para ser popular. Qual que é o problema? Aliás, o Reginaldo... O cinema é isso. O cinema é isso. O cinema... Tem filmes que é para chegar e sair totalmente perturbado do cinema e achando que tem que acabar com o mundo. E tem outros que tem que sair e ir para o McDonald's consumir. Exato. É uma grande experiência tu ir na sala de cinema e ter um livro e ter um filme que alguém... Interessante, Lápis. Que uns acham uma grande obra-prima e outros acham uma porcaria. E a tarefa do crítico literário, eu acho, é tentar absorver os dois, tentar explicar. Entendeu? Qualquer professor que tente simplificar, puxando a sardinha para o lado dele, me parece menor do que alguém que admita que a coisa é extremamente complexa e que a tua visão é só uma gaveta da possibilidade de analisar as coisas, Sim. Seja música, qualquer artefato cultural. As pessoas... eu acho que às vezes a gente quer encobrir alguns fenômenos. Eu me lembro do início do Big Brother, há 20 e tantos anos, e aí eu orientei uma monografia que era sobre o Big Brother, que estava no segundo. E aí um colega meu, cara excelente, disse assim, como é que tu aceita orientar um trabalho sobre o Big Brother? E eu, cara, é um fenômeno mundial, inclusive. Se a academia não olhar para ele, a gente, no mínimo, não tentar ter um olhar crítico sobre isso, para quem que a gente vai deixar fazer? Então, às vezes, eu acho que o público é legal, né? O público aceita. O público em si é muito menos conservador do que, às vezes, quem está no lugar de reflexão, que poderia fazer a crítica em si. Mas, enfim, acho que a gente também... As coisas são muito aceleradas, as coisas mudam. Também não sei se nesse momento eu penso assim. Eu acho que talvez a universidade esteja mais, né, à frente. Agora, o Paulo Coelho, todos têm seu espaço. Eu acho que é isso. Eu acho que cada um se legitima. Se legitima pelos críticos, por uma certa elite intelectual. Outros vão se legitimar pelos seus leitores. E basta ser legitimado pelos leitores. O Paulo Coelho não precisa da crítica. Ele tem que ser legitimado pelos leitores, né? Então, acho que é um assunto que a gente podia falar horas aqui e tudo. Mas quero voltar um pouquinho ao conceito. E aí, antes de entrar nas obras, quando tu fala ali, né, no clube, tarará, a tua
a frase final é experiência pessoal acima de tudo. Essa experiência pessoal, em que sentido tu vai trazer isso para dentro do clube de leitura? É a experiência tua acadêmica, de vida, é a soma de tudo? Não. É a experiência minha e de todos os que leram o livro e vieram para aquele clube para discutir. Eu acho que o diferencial do livro, o diferencial do clube é tentar fazer com que as pessoas se envolvam com os livros de uma maneira mais tangível do que eu vejo em clubes do livro, que eu vejo podcast ou coisa assim. Não é só uma aula sobre o livro, sabe? Então, eu quero que todos que participem do clube percebam a leitura como um ato de criação também. Eu gostaria de ouvir deles, que entendam um clube como uma comunidade espiritual, por que não dizer, nem que seja uma espiritualidade secular, mas é quando tu entra em contato com um livro, seja publicado ano passado ou milênio passado, tu está em contato com, foi a minha ideia da metáfora do leitor religioso, que foi a que eu desenvolvi na tese. Mas as metáforas de leitura são um caminho muito criativo e aberto para qualquer pessoa, qualquer pessoa com a mente criativa, entendeu? Disposta a criar. E quando eu digo isso, pode ser alguém que tenha feito só até a 4ª série, mas gosta de ler, sabe? É possível explorar diferentes metáforas. O leitor criança, por exemplo. O leitor... Vamos lá, qualquer palavra que tu junte, você dá para tentar explorar uma poética. O leitor planta. Só porque a gente abriu com o book trailer do Fotossíntese, o que seria absorver as palavras como se fosse uma planta. Cada livro que eu trabalhar, eu vou vir com uma metáfora ou duas diferente. Mas eu vou pedir para as pessoas também que para o próximo encontro, pense assim, durante a leitura do livro, que metáfora de leitura elas sentiram, entende? Porque, por exemplo, eu acho que o leitor criança me parece bem presente no livro Para Cima e Não para o Norte, da Patrícia Portela. Por causa dessa relação da brincadeira, sabe? Esse livro aqui. E outros talvez te despertem a leitura de super-herói, uma metáfora da poética do leitor super-herói, a leitora mãe. Acho que a poética da leitura, junto com metáforas, eu trago coisa de academia, eu trago coisa de universidade. Tu criou na tua pesquisa explorar a criatividade de qualquer um que queira explorar a criatividade, entendeu? Eu pretendo que o clube seja menos uma coisa de ilustração, literatura como um status assim para falar do livro e tal, e mais como o livro como um veículo para você questionar diversas coisas e se transformar. Porque na tua pesquisa tu criou essas categorias dessas metáforas. Eu explorei uma só. Eu tentei explorar 4. Eu tinha a ideia do leitor viciado, o leitor romântico, o leitor religioso e o leitor criança. E aí eu acabei explorando apenas o leitor religioso. Daí eu não queria usar teoria literária, não é à toa que eu fui não só criticado, como também eu não tinha todo o arcabouço teórico que eu acabei os 4 anos de doutorado tendo. E eu vim com uma ideia muito maluca, assim, era o leitor Petrushka, quantas páginas é possível ler em 4 anos? Esse era o título que eu apresentei o projeto para tese, para vaga de doutorando. E aí eu queria 4 metáforas de leitura, eu queria falar, então eu estava metralhando para vários lados. E aí depois da qualificação eu precisei entender que não, eu tinha que verticalizar. Aí eu escolhi, eu peguei a metáfora que ficou mais clara para mim, e aí eu usei a obra do Karl Ove Knausgård de ficção para analisar, e o aporte teórico foi principalmente pensamento literário francês, Georges Bataille, Maurice Blanchot, foram essenciais, Gilles Deleuze,
O Willem Flusser, não é francês, mas o Willem Flusser tem um livro chamado Da Religiosidade, que fala que a literatura é o ponto de articulação da realidade. É essa coisa de a perspectiva. O mundo é percebido, então o mundo é a tua percepção. Aí toda a filosofia do Weltanschauung, cosmovisão de mundo, filosofia alemã, Willem Flusser fala... enfim, quando tu estipula uma perspectiva diferente, quando tu lê um livro, tu busca uma perspectiva, tu entra num outro... Essa ideia antiga, né? De tu ir para outro mundo e ser outra pessoa, investigar. Isso pode parecer muito clichê, mas dá para ir a fundo com teoria literária de peso. E isso eu vi poucos falarem. Não é, tipo, as pessoas entram numa universidade e encontram diversas formas de falar. Eu não estou reclamando da universidade. Sim. Só eu descobri tarde, e desde que eu terminei o meu doutorado, eu continuo avançando nessa ideia, assim, de a literatura como uma perspectiva. Se me perguntam, tu acredita em Deus? Eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo. Se eu estou lendo um livro e o cara acredita em Deus, eu não vou ler como um ateu. Sim. E se o cara é um ateu, eu vou ler com a sensibilidade de um ateu. Tem uma coisa muito de ator em mim ainda. Cada livro é uma imersão. Tu um personagem quando tu tá lendo. E daí não só os personagens do livro, mas também as palavras que o autor, a autora usou, o narrador. O romance lida com consciência. O ponto essencial de um romance assim, é o ponto de vista, é a consciência. Ali no início da tua fala, tu disse assim, eu pensava nessa história, quantos livros é possível o cara ler em um ano, essas coisas todas. E eu conheci pessoas assim, sabe? Tive alunos, pessoas que eu vi que diziam assim, que o orgulho era dizer assim, esse mês eu li 10 livros, esse ano eu vou fechar uma leitura de 250 livros, né? E eu sempre pensava, mas o que essa pessoa está lendo? E comecei cada vez a pensar, não é reduzir o número de leitura, mas um pouco você lê com mais qualidade, mas menos coisas, assim, porque eu comecei com algumas pessoas que eu falava, parecia que era uma competição de atletismo a leitura, que é uma coisa que me incomoda na música, às vezes, o cara coloca milhares de notas, enfim, aquela coisa toda. Como é que tu vê isso, assim? Não, o negócio a leitura de qualidade, ela tá acima dessa leitura de quantidade, né? E outra, né? O que é uma leitura de qualidade? Depende. Isso também é muito pessoal. O que é uma leitura de um livro de qualidade para mim, talvez não seja para ti, e vice-versa. É interessante, né? Esse universo. Eu sempre fui eu sempre fui crítico dessa coisa da especialização, como saber cada vez mais sobre cada vez menos. Então eu fugi um pouco da verticalização de leitura. Não, eu vou ser um especialista em literatura de ficção científica. Apesar de eu gostar muito, eu não conseguia. Eu tinha que ser horizontal também. E até eu sofro um pouco, assim, por querer ler de tudo mesmo. Mas daí hoje eu acho que um pouco mais de maturidade, eu entendi que a gente verticaliza e volta e orientaliza ao longo do tempo. A gente... tudo bem se tu quer ficar lendo coisas só de gêneros literários que tu gosta, nada contra, Mas essa coisa da competitividade, como eu vejo isso, eu vejo com maus olhos. Tipo, eu acho horrível, como se fosse uma coisa de cavalos, né? Quem leu mais? Sim, tu lê bastante porque tu gosta, tu não precisa me dizer, tu não precisa colocar sabe? Tá, tu leu 2, 3 livros, tu leu 4 livros por mês, mas quantos beijos tu deu? Quantas músicas tu parou para ouvir? Quantas vezes tu sentiu um estado de graça embaixo de uma árvore? São experiências também, a literatura é a vida uma experiência. É mais, que nem aí, a Paula Barcelos, não temos asas, mas temos os livros. Temos a arte, né? É isso que eu falei da diferença da leitura como uma experiência íntima, pessoal, intransferível, e a literatura como uma instituição. Essas pessoas que estão lendo cada vez mais livros para dizer que leram isso e leram aquilo e tal, para ter o que falar numa roda, elas não estão em contato com
com a palavra. Elas estão em contato com o resultado social de ser alguém culto. Entende? E aí, por isso que eu gosto de sempre tentar extrapolar para a arte não só escrita, porque tu tem grandes gênios da música, da pintura, da escultura, que muitas vezes eram pessoas que estavam como é que vamos dizer? Estavam institucionalizadas, para usar uma boa palavra. Uma palavra que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Entende? Gente que foi louca no asilo, sabe? Gente que não conseguia ler, entendeu? Tem um monte tem gente que não lê porque é disléxico, e aí tu vai dizer que eu sou melhor porque eu sei ler, mas daí, sabe? Elas ficam lendo por quantidade e nada contra ler por quantidade, só que daí tu pergunta, que legal, tu leu algum livro interessante? Eles dizem, sim, tem um livro, aquele... esqueci o nome, mas é maravilhoso. Eu falei, não é maravilhoso, se tu não lembra nem o nome do livro, cara. Como é que não marcou nem um pouquinho? Que você... Isso parece como é que começa o livro? Agora eu esqueci como é que começa. Não quer dizer que tu gostou do livro. Isso aí fica muito Sérgio Moro, que lê biografias, mas não sabe a última biografia que leu, né? Aí não dá. Ou então, eu não sei onde que o grande crítico Davi Ariguchi Júnior, que fala muito bem sobre Cortázar, por exemplo, mas sobre o Paulo Coelho, ele disse, não li e não gostei. Tá errado, né, cara? Errado. Pode ter sido uma frase só provocadora e tal, mas fica feio. Certamente, mas o silêncio às vezes é melhor. E tem um lance assim até de provocação um pouco, que tu tem, e talvez seja até uma provocação tua de alguma forma, que tu fala que tu não descarta obras que no geral são ruins, que não funcionam, mas que elas têm um momento de redenção. Tu não corre risco, assim, de alguma forma, que é assim, ó, eu estou indicando uma obra que é problemática. Tá, mas é que tu conseguiu descobrir nela o ponto de virada ali, que vale mais que a obra toda. Eu acho que isso deriva não da tese, mas como eu disse, a tese é resultado do mestrado, da graduação, a formação em teatro, né? Foi um caminho intelectual. No mestrado eu escrevi sobre literatura pulp, literatura de banca de jornal, Júlia e Sabrina, Fogo da Paixão, literatura sentimental, literatura de detetive, sabe? Daí eu peguei, a partir do conceito de Pulp Fiction, lá da literatura pulp originária mesmo, lá dos Estados Unidos, começo do século XX, que era a Pulp Fiction, né, que foi um fenômeno editorial pela primeira vez, e não se matam cavalos. Horace McPaul, nossa, e não se matam cavalo, foi um dos livros, eu estou lendo comentários aí, foi um dos livros que eu comprei num sebo e li sem nem saber. Daí depois que vi um clipe do David Bowie, que é baseado e não se mata cavalo, eu não sabia qual livro que era, e eu estava lendo. Me perdi um pouco. Se tu puder me voltar. Eu estava falando dessa tua ideia da obra ruim, mas que ela tem um ponto, um momento de redenção, e por isso ela deve ser lida. Pela virada, por esse ponto de virada que ela tem. Se tu pega o Ryoki Inoue, é um escritor brasileiro que eu acho que ele ainda deve estar nos Guinness, superando o Simenon em número de livros publicados. Tipo, 999 livros dele foram de banca de jornal. Daí depois ele com pseudônimos e tal. Ele devia ter dominado a área da literatura de jornal, assim, faroeste, essa literatura de gênero, durante os anos 80. Ele deve ter dominado, porque tem 34 pseudônimos e tal. Enfim, ele escreveu muito. Ele mesmo diz que são livros que tu compra numa rodoviária e depois que termina a leitura, tu pode muito bem jogar fora o livro. Então ele sabe o tipo de literatura que ele está escrevendo, como literatura que pode ser considerada descartável. Só que daí eu volto a falar da Virginia Woolf. Se teve uma hora, assim, teve uma coisa que tu achou um clichê massa, ou então tem uma parte que é brilhante, tem o final de algum livro desses, desses de papel jornal, assim, tem Júlia, Sabrina, nunca vão ser Dostoiévski, mas tem valor também. Eu achei interessante. Eu
Me lembro bem. Eu não sei, acho que ainda isso é comercializado, Júlia, Sabrina. O problema é que a gente não vê mais quase bancas de revista, né? Claro, eu, Júlia, Sabrina. Aí as pessoas, a mulher lia aquele livro, ficava com aquele, sonhando com um príncipe, enfim. E eu vi uma leitura, no caso, interessante sobre isso, que era o seguinte: é o contrário, a gente pensar que essa mulher oprimida e tal, era o momento que ela tinha de liberdade, que ela tinha lá com o marido opressor, lavado a louça, feito a comida à louça, e ela parava um pouquinho e lia lá a Sabrina. Então era importante, não era o conteúdo em si, se o livro era bem escrito, mal escrito, se a história era sempre a mesma, mas era porque era o momento que a mulher tinha para ela. E aí comecei a ver a importância que tinha esses livros, assim. Então, tudo a gente consegue fazer leituras, claro, e a gente vai aprendendo a olhar as coisas diferentes. E eu me lembro daqueles na banca, Júlia, Sabrina, eu lá, adolescente. Eu acabei de deixar do lado da mesa aqui só aqueles que eu ia falar que estão na lista do clube, mas eu também poderia pegar os que eu comprei bastante, assim, 3 por R$ 5 desses de literatura de jornal, né? Papel jornal, que não venderia na livraria, né? Venderia, tu só encontraria em banca de jornal. É uma literatura bem diferente. Eu encontrei um crítico, ao longo do doutorado, eu encontrei então vários críticos, várias pessoas falando de literatura. Tinha umas ideias bem interessantes. Por exemplo, o Michael Chabon, ele disse que o cérebro é um instrumento de entretenimento. Então, toda a literatura é literatura de entretenimento. E tu lê bastante, tu vira um leitor de peso e tu começa a relacionar os livros na tua cabeça. Tu lê Júlia, Sabrina, Fogo da Paixão, mas lê também David Foster Wallace, Reginaldo Pujol Filho, Sérgio Santana. E às vezes eu encontrei certos críticos que não percebem que eles se entretêm com Shakespeare. Daí só porque eles se inserem numa cultura já com status, eles parecem que eles estão certo, e essa menina que tu falou aí tá errada. É uma grande bobagem. O próprio Harold Bloom, que é um crítico extremamente vamos dizer, conservador, rigoroso, rigoroso e tal, ele é o primeiro a dizer que Stephen King não presta. Ele disse que o leitor forte, o leitor que leu bastante e tal, ele tem a habilidade da ironia. Pô, quando é que ele usa a ironia só nessa crítica conservadora de Dante Alighieri e Hamilton? Será que ele não pode ler O Monstro do Pântano, do Alan Moore? Será que ele não pode, entendeu? Existem várias formas de ler. E esse ponto de vista da ironia é um ponto de vista de questionar tudo. Então, tu não coloca no pedestal nada, certo? Às vezes eu acho que colocam as coisas no pedestal. Enfim, é engraçado tu ver alguns críticos literários que tu pode usar exatamente o que eles falam para legitimar a literatura tida como ruim. É que é mais confortável, né, Charles? É mais confortável tu botar tudo cada coisa na sua gaveta, entende? Essa aqui é a literatura tal, essa é aqui. A gente o pensamento ocidental, ele de categorizar tudo, vai colocando tudo nas gavetinhas para conseguir compreender. Eu não vou citar nomes, porque senão fica chato. Sim. Também eu não tenho nada contra a pessoa que disse isso. Mas uma vez eu tentei, por exemplo, com um professor da PUC, tentar dizer que Jangada de Pedra, do Saramago, era ficção científica. Qual que é a história do Saramago? Qual que é a história de Jangada de Pedra? A Península Ibérica começa a se descolar da Europa. E aí vira uma ilha. E daí ele começa a vislumbrar. É uma premissa de ficção científica, uma premissa total. E eu tentei colocar isso, assim, parece uma premissa de ficção científica, não sei o quê. E ele me disse que não poderia ser colocado como ficção científica porque o Saramago não escrevia ficção científica. Não faz sentido. Não faz sentido. O livro tem a premissa, claro, e tal, e, sabe? Porque não há prerrogativas históricas. Não, mas
tu lê o livro Sim, agora. sim, Essa é a sim. liberdade, a questão da liberdade que a gente vai ter no clube de leitura. Eu acho que quando tu está numa instituição de ensino consagrada, tem alguns defeitos, e um dos defeitos é esse. Às vezes é Uhum. uma certa cegueira. Só ver, o rei está nu, sabe? É, Ensinaram que... ensinar, não, essa roupa aqui só os inteligentes podem ver, e segue o conceito, segue o velho, não tem uma criança ali para dizer o rei está nu, hahaha. aham. Não, é perfeito. Charles, assim, falar um pouquinho dos livros que tu vai trabalhar. Tu mostrou ali, e eu vi que tu não. Me parece que tu não estava com a Bíblia ali. E a Bíblia é Sim, um dos que tu cita. Não sei se eu que enxerguei mal, mas tu trabalha até com a sim, Bíblia dentro olha, dessas leituras. sim, eu trabalho até com a Bíblia nessas leituras, a Ah, tradução tá do ali, então. King James, ela tá... Mas que parte da leitura da Bíblia que tu trabalha lá? nós poderíamos pegar Apocalipse e desvendar símbolos, nós poderíamos pegar o E começo Apocalipse é do ficção novo... científica? Oi? Apocalipse é ficção científica? Não, porque é uma visão, né? O mundo não acaba no Apocalipse. Outra tradução para o Apocalipse é revelações. É uma opção o último capítulo da Bíblia. É uma visão do apóstolo Paulo, né? Ele tem uma visão de fim de mundo, mas o mundo não acaba. Agora, né, a Bíblia, para Agora, se trabalhar está falando texto, de né? muita coisa de fantasia, eu sugiro as pessoas colocarem no YouTube logo mais reconstituição dos anjos descritos no Apocalipse, uma coisa assim, imagens geradas por computador e tal, pegaram a descrição e largaram. Tipo, tem coisas assim de um anjo de 16 mil metros e 72 mil olhos. Eu tô parafraseando, mas tem coisas extremamente imaginativas, assim. É, A o Bíblia, professor. dá para falar também só uma questão de conceito da Bíblia, sabe? Dizer para as pessoas, vamos pedir que leia inteiro em um ano é uma tarefa hercúlea, mesmo em um ano. Oh, Agora, no oh, meio de 12 livros, ainda pedir que leia, enfim. Não sei como é que eu vou falar da Bíblia, mas posso. Posso é trazer a Bíblia interessante, para assim, uma né? pessoa que lê o Salmo só, porque vai na igreja, ou porque tu nunca pegou para ler. E daí, porque está na lista, tu vai pegar e ler o Gênesis, só o capítulo do Gênesis, falo também. É um livro que dá bastante trabalho. Agora, tanto a Bíblia quanto o exemplo que eu tenho nos 12 livros, que era aquilo que tu falou de literatura que parece ruim, mas com qualidades redentoras, é o Aham. Silicone 21 do Sirkis. Não é um livro extremamente bem escrito, mas como costuma acontecer com a literatura popular, é mais o enredo que a gente vai tratar aqui, né? O, É mais sobre o a enredo, Bíblia, não tanto o só estilo. assim, acrescentar sobre a Bíblia uma visão interessante que eu achei uma vez do professor Antônio Rolfel, Uhum. na faculdade de jornalismo, embora ele seja também ligado a letras, ele trabalhava o Gênesis em aula, um trecho, enfim, como sendo a primeira reportagem escrita, porque conta a criação do mundo, né? Então é Ah, legal, mas assim, você achava assim, como o cara conseguia dar riqueza a um texto que para mim, sabe, Gênesis, sim, ali, o que eu quero é, saber disso e tal. E ele não, essa é a primeira reportagem, enfim, do Eu mundo, acho, porque eu depois. acho um excelente exemplo de como a Bíblia pode ser um excelente exemplo de como tu vai para cima dela já como ela se fosse uma instituição. E não, tu ainda Uhum. nem tem a experiência pessoal que a gente fala de liberdade subjetiva de leitura, tu nem leu assim como se fosse escrita para ti, tu ainda nem leu ela e tá falando que é chato porque tu não gostava da missa. Mas É, é, o livro não é a missa e a literatura não é a faculdade de letras, perfeito. né? É isso. Outra coisa interessante ali, tu também trabalha com quadrinhos, né? Vai ter alguma leitura de HQs no curso. Isso, eu fiz essa lista. Eu posso trabalhar outros livros se por acaso tiver esgotado. Eu tenho uma edição do Wilson, do Daniel Close, que eu acho que é excelente quadrinista. Sim, se não o Wilson, um outro do Daniel Close, ou então, tanto quadrinho bom. David Small, com cicatrizes. Seria legal pegar essa inteligência visual que os autores de quadrinho têm, sabe? Aí tu O vai trabalhar essa relação.
visual e texto. O quadrinho vai te dar essa possibilidade de trabalhar essa questão. Sim, com certeza. Tem quadrinhos que eu acho que deveriam ser contos, porque não tem um diálogo com a imagem. Tem que ter. A imagem precisa ser importante, assim, né? A imagem precisa ser importante. O David Small é um exemplo, o Transmetropolitan, mas daí é uma leitura extensa, é um exemplo. O Daniel Close, eu acho que ele é como se fosse um storyboard de cinema, assim, ele é um, sabe... não sou especialista, mas não preciso ser especialista para falar daquele livro. Eu poderia colocar também Gianni Rodari, um italiano que escrevia para criança, sabe? Eu gostaria de trabalhar todos os gêneros, assim. Eu gostaria de tentar ser o mais livre possível. Por isso que eu faço questão de começar com Argonautas, da Meg Nelson. Eu ia te perguntar por que Argonautas da abertura. Estava aqui na minha listinha e te fazer essa pergunta agora. Por que Argonautas? Sim. Esse livro, a Meg Nelson foi perguntada, estão descrevendo como autoteoria. Naquela época estavam falando muito de autoficção, o livro é de 2015, e falava-se muito em autoficção, né, literatura híbrida, gêneros, e ela descreve, se fosse dar um nome para o meu livro, era ela dá um gênero longuíssimo, assim, parafraseando também, problemáticas de se ter um corpo no espaço-tempo. Como é que é o Argonautas? Ela conta a história dela e o amor da vida dela, que é uma mulher que fez operação para virar homem, fez cirurgia e coisa de hormônio, né? Tirou seio, todo aquele processo, e ela teve um filho que é para ser dos dois, né? A família não nuclear já é um tema que me parece abrir para mais coisas. A narrativa, que é cheia de teoria também, ela começa a inserir, sem medo, Judith Butler e Winnicott e William James, porque ela é muito acadêmica. Ela é extremamente acadêmica. Ela escreveu um livro sobre a cor azul, chama Bluets, de dentro da cor azul, também um livro extremamente teórico. Então Argonautas, para romper qualquer gênero, desde literatura até gênero de pessoas, né? De rótulos. Essa questão do não me rotule me parece muito intensa no Argonautas, por isso eu fiz questão de abrir com ele. E assim, eu vou fazer uma pergunta usando uma coisa muito, um chavão, assim. Se tu fosse ficar isolado numa ilha, tarará, qual livro desses tu ia levar? Esse é o meu preferido, eu vou ter que suportar esse livro, vai ser o meu único contato com o mundo durante os próximos 10 anos. Eu fico entre a Bíblia, e Shakespeare. É o teu preferido ali. Eu não sei, entre a Bíblia e Hamlet, eu não sei não. Os dois me parecem cosmovisões. A Bíblia teria mais leitura, né? Não, mas as duas são... Qualquer livro seria uma criação de mundo, né? Então, se eu escolhesse um, eu estaria já... Eu tenho... a Bíblia. Eu levaria a Bíblia. Eu escolho a Bíblia. Mas, para a ideia do clube de leitura, qualquer livro que tu acabe levando para ele, porque acaba indo por acaso, foi destino tu acabar com aquele livro, tu acaba dando todo o sentido da tua vida, cada palavra tu vai ler todo dia aquele livro, tu é obrigado aquele livro ser significativo, entende? A leitura é mais importante que o livro. Então, se eu terminasse com a Bíblia, seria ótimo, mas se eu terminasse com o Silicone 21, é o que eu tinha para ler, entendeu? Então, vamos dizer assim, tu instrumentaliza o participante do Clube do Livro para leitura? Eu acho que vai ter alguns que gostam de escrever. Ele tem uma ficha, né, de leitura? Ou a ideia é que ele chegue... Sim, eu tenho algumas ideias para que eles
para que os integrantes escrevam também. Qual é a diferença do Clube do Livro em um clube de escrita, uma oficina de escrita criativa? É que a gente vai estar falando dos livros, mas eu vou propor, assim, tem um mês, eu tenho algumas... como é que o Olipô chamava? As restrições? Enfim, regrinhas de um jogo, sabe? Eu vou propor alguns exercícios de escrita para quem quiser. Aí tem 1000 coisas, dá para lidar com sonhos, dá para lidar com as metáforas de leitura, dá para lidar com me descreva um objeto, natureza morta, tudo pensado para o próximo encontro vincular aquilo com o livro, assim. Que os leitores se envolvam com o livro de uma forma mais tangível, eu acho que é o diferencial do clube, entende? Não só que seja conduzido por este louco que vos fala. Tem um prazo, vamos dizer, de um mês por leitura, né? Porque é um encontro mensal. E os teus livros, eu acho que o maior tem, tipo, que tu escolheu 340 páginas, né? Então, também é isso, é legal que as pessoas percebam que não é uma coisa impossível de ser cumprida, né? Que, são leituras que estão de bom tamanho para um leitor médio, né? Bem tranquilo, assim, poder trabalhar. Né? Acho que isso também é legal. O clube, essa periodicidade dele é interessante, porque eu sinto que essas pessoas se sentem muito pressionadas por tudo nesse mundo e que tudo acontece ao mesmo tempo. E aí eu acho que tu vai ter um ritmo bacana até de amadurecimento de leitura de uma obra para outra, porque certamente as discussões que acontecem, tu já leu o próximo livro um pouquinho diferente. E aí tu discute aquele. Exato. O outro trabalho é diferente. Quando tu chegar no último livro, tu é outro leitor, né? Porque o diálogo sobre leitura é bacana demais, né? Isso é importante. Eu acho que como condutor do Clube do Livro, eu não sou só um mediador, não é um Clube do Livro em que eu vou trazer o autor do livro para falar do livro. Cada livro vai operacionalizar questões que talvez com certeza vai transformar as pessoas, mas quer dizer, vai estar lidando com questões de religiosidade, política, filosofia, socialização, psicanálise. A vida tudo isso se conjuga, né? Então, sim, cada livro pretende questionar tudo. Se eu puder ler uma citação aqui do Blanchot, a minha tese, com certeza vai ser uma oportunidade para mim para tentar operacionalizar a tese de uma maneira como eu gostaria de ter feito desde o início. Assim, acabou sendo uma tese para uma banca de jurados, a banca da tese, banca de jurados. É bom, você. Tá vendo? Eu estou perdendo o tato nos 4 anos hoje da universidade. Jamais pensei que eu ia perder o tato. Mas toda tese é um espetáculo. E aí ela pode ter jurados, então, enfim. Certo. O cara tá ali aí. Certo. De tentar operacionalizar a tese como uma coisa mais aberta para todos e fora do beletrismo, do academicismo. Daí eu abri a minha tese essa semana, o PDF que está aqui na minha frente, só uma citação, mas ao longo dos 12 meses eu com certeza estarei trazendo o que eu trabalhei na tese, assim, porque como eu disse, por trás daquilo tem um mundo todo assim, de sensibilidade minha que eu gostaria de compartilhar. Enfim, o Blanchot diz assim, ele está escrevendo sobre, ele está falando de... eu vou ler. Por sua força própria, lentamente liberada, uma força aleatória de ausência, ela parece consagrar-se apenas a si mesma, permanecendo sem identidade e, pouco a pouco, libera possibilidades totalmente diferentes. Um jeito anônimo, distraído, diferido e disperso de estar em relação. Um jeito por meio do qual tudo é questionado. E para começar, a ideia de Deus, do eu, do sujeito, e depois da verdade, do uno, e depois a ideia do livro e da obra até. De maneira que essa leitura
entendida no seu rigor enigmático, longe de ter por meta o livro, assinalaria antes o seu fim. Leitura que se poderia dizer fora da linguagem. Eu troquei a palavra escrita por leitura. Ele está falando de escrever, mas eu quero que todos entendam, a leitura é uma reescrita da obra, e isso é Roland Barthes. Quer dizer, eu acho que tem certas coisas que, depois que tu se aprofunda na crítica literária, como eu me aprofundei em 10 anos na Faculdade de Letras, tu acaba descobrindo... Olha, a gente está se encaminhando para fechar 1 hora, tu falou que daria 1 hora, eu fico feliz de talvez estar voltando ao Paulo Coelho. O Alquimista... Eu quero ainda mais 2 questões contigo ainda, mas vamos lá. Certo. E também a gente poderia comentar algumas coisas que comentaram, o povo comentou, né? A história do alquimista é alguém que sai para buscar um tesouro e no final ele descobre que estava sempre debaixo do nariz. Ok, é um clichê, tudo bem, narrativa é um clichê, mas para uma filosofia de vida é muito interessante, não importa se é um clichê. E eu acho que também, para minha história de leitor, ao final de graduação, mestrado e doutorado, eu voltei para o que era no início, assim. Se trata de tu se abrir de corpo e alma para aquele livro e tentar... claro que o escritor, a escritora tem uma grande parte na imersão que tu vai ter, mas também já aconteceu de tu se envolver num livro um dia e daí depois querer reler ele e não ser aquela coisa. Então, quer dizer, não é algo imanente ao texto, tem uma parada de sensibilidade tua, né, de relação com o signo morto do texto. E me parece que o Blanchot fala aqui algo que qualquer pessoa que não tenha feito letras ou que não seja um profissional das letras, de qualquer forma, pensa. Eu acho que alguém, o homem comum, sei lá como queira chamar, alguém que lê por puro prazer e não porque faz parte do trabalho dele ou dela, pensa assim como o Blanchot. Não é um livro, é uma experiência, através da linguagem, chega um negócio fora da linguagem. Quando tu vê um livro, quando tu vê um filme, por exemplo, se tu é um especialista se tu estudou cinema, tu fica falando da luz e da edição e tal, e tudo isso é muito legal. Se tu faz letras, tu fica falando do ritmo sintático e tal, e tudo isso é muito legal, muito, muito científico, mas por trás disso tudo tem a emoção, e a emoção une todo mundo. Tu acha, às vezes o conhecimento vai fazer com que tu trate o objeto com uma certa, vamos dizer, frieza, e não com emoção. Exatamente. Acho que é isso. Pode acontecer. E eu não foi 1 nem 2 colegas de estudo que eu encontrei de diversas idades, faixa etárias, que me disseram isso também. Cara, tô preocupado que eu acho que às vezes muita teoria, muito estudo assim, metatextual, metalinguístico, está atrapalhando um pouco a minha relação. Nem todo mundo estava escrevendo sobre isso como eu, mas eu acho que muita gente passa despercebido, e isso é um perigo. É um perigo. Não estou falando de tu ter leituras de férias, que agora eu vou ler outra coisa, não tem nada a ver com... Não, é a todo momento, tu não esquecer que o conhecimento pode ser uma catástrofe. Pode ser. Pode ser, quando tu se auto-intitula arauto da verdade sobre aquele livro ou sobre aquele autor inteiro, só porque tu conhece a obra inteira, daí, sabe? Ou então quando começa aquele papo de que pouca gente, é difícil tu entrar numa roda de amigos de gente que lê bastante, ou vê muito filme, ou escuta muita música, como tu começa a querer falar do filme, do livro, ou da música, e daí alguém, sim, tem um outro livro, daí fica uma referência e tal. Ninguém para ouvir, assim, até eu às vezes me culpo. Alguém tá falando do filme e eu quero, sim, é do diretor tal. Tu já viu outro filme desse diretor? Sabe, vira uma coisa de um conhecimento atrapalhando um pouco a experiência. Sem dúvida. E tal. Como eu te falei, tinha 2 assuntos para a gente finalizar rapidinho. Assim, primeiro,
tu fizeste um pós-fácil do Pope do Bukowski, tá? Teve um período que eu li, assim, eu acho que grande parte da obra do Bukowski, pelo menos tudo que acho que foi lançado em português aqui, eu li. Me lembro que até eu paguei caro, isso é uma coisa que me deu raiva. O Cartas na Rua, que é o primeiro livro, eu comprei de um cara usado, me garantindo que era o livro mais difícil de achar, e no dia seguinte, na mesma livraria, tinha mais um lá e tal, né? Eu fiquei doente com aquilo, caí no papo do cara e tal. Mas a história intrincada do leitor. Essa edição tua tem um valor para ti que não tem para nenhum outro. Não é só porque é o primeiro livro, porque tem uma história por trás. Porque eu paguei mais do que devia. Mas fazer o seguinte, e aí às vezes eu penso em retomar leituras, como tu falou, que tu até tá numa volta um pouco nisso, assim. Bukowski não ficou um cara difícil de ler hoje, por essa questão do politicamente correto ou politicamente incorreto. Cara, o Bukowski é um cara que não tem limite para nada, vamos dizer assim. A própria maneira da relação dele com as mulheres, tudo isso. E aí é tipo da leitura que eu tinha vontade de refazer, porque eu fiz isso há 30 anos, mas ao mesmo tempo eu tenho um medo de uma certa decepção. Como é que apareceu para ti o Bukowski para tu fazer esse pós-fácil? Era uma leitura tua sempre, a obra do Bukowski? Não, foi uma encomenda. A HarperCollins ia fazer uma nova versão e eu recebi esse convite por e-mail de fazer. Eu tinha lido já a obra Pope e, olha, eu vou te dizer, de fato, Cartas na Rua, eu acho que o Bukowski conquistou muita gente pela poesia, e daí tem coisa que realmente é ilegível, tem coisas que realmente para gostar, para ler hoje, não só politicamente incorreto, mas também assim, o Bukowski do Pope, desse livro, Pope, um romance, 1994, e a obra póstuma dele, que são os diários, eu acho que o tempo fez bem para o Bukowski. No Pope, é o último romance dele. E nesse livro ele está um pouco mais ameno, mas ele não perde essa mística do beberrão, essa coisa romântica, assim, Charlie Harper, assim. Só que não tem uma cena de estupro, por exemplo. Eu acho que teve coisas que ele escreveu ali. Não quero usar a infância dele para justificar nada, mas ele teve uma infância sofrida, ele bebia mesmo, e a sociedade não punia certos comportamentos misóginos dele. E apesar dos vários exageros que às vezes existem na mídia, a gente vê exageros, certas coisas merecem ser combatidas mesmo. Tem uma coisa misógina do Bukowski que merece ser combatida, mas eu convido qualquer um que ache que o Bukowski é repugnante em tudo, eu convido a ler as poesias, e eu convido a ler o diário, chama-se O Capitão Saiu, o Capitão Saiu ou Abandonou, e o Capitão Saiu e os marinheiros tomaram conta do navio. São os diários dele ali. Eu acho que ela continua aquela coisa da escrita, conseguir o máximo de efeito com a simplicidade, porque o Bukowski se insere dentro do realismo sujo, que está dentro de Raymond Carver, dentro de, meu Deus, Theodor Dreyer. Isso conquistou muito gente, mas certas coisas, certas obras conquistaram a gente um tempo e a gente olha para trás com um pouco mais de maturidade e fala, isso aí. É uma pena que seja. Não vamos esquecer que é um livro, né? O problema é as pessoas lerem e agirem na sociedade, né? Sim. O Zizek fala que o bom para a humanidade seria a gente ter no mínimo 2 gerações que não agissem mais, só interpretassem o mundo. Né? Que tipo, se tu sacode o livro do Bukowski, não cai ninguém foi estuprado. Ele não, sabe? O problema era a imagem dele, era o que ele fazia fora.
e quantas pessoas ele influenciava a agir de maneira misógina. Esse é o problema, entende? Agora, tem gente que está influenciando comportamentos misóginos por aí e nem para escrever bem consegue. Né? Boa. Então, é uma pena a gente separar autor de obra, o autor da obra, eu falo disso no pós-fácil. Eu acho importante separar, certo? É uma opinião polêmica, mas eu separo. Eu tento Se e eu às vezes não pudesse consigo, separar, acho que tá. Desculpa. Se eu não pudesse separar, toda a minha vida iria ruir, entende? Porque para mim a vida é os livros, a vida eu escrevo também, e se eu não puder me transubstanciar no que eu sou escrito, assim, que as pessoas esquecessem a minha vida imperfeita, esse cara estúpido que eu sou, e me julgassem só por essa descrição bonita de um pôr do sol que eu fiz, a vida não faria muito sentido para mim. Se as pessoas não me julgassem pelos personagens que eu fiz no palco, pelas coisas que eu escrevi, eu prefiro isso. Por isso que eu gosto tanto da ideia do Zizek, assim, a interpretação acima de ação. Porque quando tu começa a interferir no mundo, tu começa, entendeu? As problemáticas de ter um corpo no tempo e espaço é uma bosta, meu. Mas a literatura... E aí, para sair do Bukowski e ir para o Charles, queria que tu falasse assim, aí, rapidinho sobre o livro que tu vai estar lançando em breve pela GOG, o Variações do Meu Nome. Que eu acho que é legal, assim, né, vamos dizer assim, as pessoas têm que ler. Livro não é para ser falado, é para ser lido, né? Então, só um pouquinho ali, tu dá uma palhinha do livro. Para onde vai esse teu livro? Para onde vai meu livro? Eu sempre quis escrever, e lá pelos 23 ou 24 anos eu queimei tudo que eu escrevi nos cadernos. Eu comecei a escrever com 15 anos, levar o caderno no bolso de trás, assim, uma caneta, tipo, né, uma cidade pequena, é uma coisa de eu contra o mundo e tal. E aí eu comecei a achar... Tu já viu o Almoço Nu do David Cronenberg? O filme do Cronenberg? Tá, o Peter Weir fazendo o William Burroughs, tá o Kerouac e o Ginsberg conversando, e daí os dois, cada um tem uma visão de literatura, e daí eles viram pro Burroughs e pedem a visão dele, que o Ginsberg está defendendo a edição total, tu ficar revendo o que escreveu, e o Kerouac está defendendo a espontaneidade total, nunca revê o que escreve, só vai para frente. E o Burroughs diz: eu parei de escrever aos 12 anos, é muito perigoso. Com aquela voz, né, que o Peter Weir imita muito bem. A voz dele eu aos 20 e poucos anos eu comecei a achar escrever muito perigoso. E aí quando eu terminei na metade do doutorado, quando eu voltei a estar esse contato com a leitura mais, André, essa leitura esse contato com o livro mais assim, mais emocional, quando eu comecei a entender que eu não estava errado, que eu tinha gente de peso defendendo o meu ponto de vista sobre o que é escrever, né? Eu me sentei um dia e eu comecei a escrever num caderno, tipo, eu pensei, não, isso aqui vai para algum lugar. E aí eu comecei a escrever. E aí foram 4 para 5 anos bastante tortuosos, e joguei fora um monte de coisa, mas consegui chegar a um texto que o André Roca e o Reginaldo Pujol Filho me disseram que poderia ser um livro. Daí eu fiz questão de tentar terminar. Mas é um livro que ele é mais filosófico do que narrativo. Eu não sei, aqui ó, tem que ser lido, não comentado. Mas é um livro bastante intimista, e a história é alguém que tenta contar uma história e ele quer ser a história, é muito eu, assim, eu tô visceralmente nesse livro, mas é uma coisa meio filosófica, poética, assim, que eu meio que expurguei, e o meu segundo livro pretende ser uma história, assim, uma história, uma coisa mais
E eu falei assim, né? Uma história só. Mas é um livro que ataca para vários cantos, assim, umas referências podem ser Peter Esterházy, Os Verbos Auxiliares do Coração, para quem leu, ou então a trilogia do... Meu Deus, como é que é o nome da trilogia? É o Peter Handke tem tem o ensaio sobre o louco dos cogumelos, encerra com o ensaio, mas daí começa com o ensaio sobre cansaço e o ensaio sobre jukebox. Essa trilogia é assim, o enredo é a escrita indo para frente. Então acho que é isso. Meu livro vai no sentido de, a escrita indo para frente. Não dá para te dizer qual é a história. A história é de um menino que tenta escrever uma história. Legal. Assim, ó, a gente fala, tá, em breve vai ser. A gente tudo é em breve, daqui a pouco. O que é esse em breve? Quando é que a gente vai ter acesso a teu livro? Que processo ele tá próximo do lançamento? Tá em gráfico? Ele tá próximo do lançamento, sim. Ele tá com a GOG há alguns meses e eu tô na fila. Já fui lido e aprovado. Já entrei em contato com a capista. Se o André puder dizer para mim o nome O André está com a gente da aí. artista que faz. Ou talvez tu conheça. Sartriano. Tá nesse processo. Eu não sei quando, né? Não sei, o André não deve ter uma data já, mas é breve, é breve. Terminamos, a GOG terminou. Acho que eu posso te usar o plural agora, né? Eu tenho o Clube do Livro e então nós da GOG. Já terminamos o projeto da Sinara Foz ou Foz? Foz? FO2S. Eu teria tendência a dizer fechado, mas aí também. Eu também teria tendência a dizer fechado. Que nem o nome do meu pai é Jaime, só do Paraná né? Aqui Paraná para cima. Aqui é Jaime, poxa, aqui é Jaime. Meu pai não é Jaime. Só queria registrar assim, a gente falou, tu falou, a voz do Burroughs. Tem uma música da Laurie Anderson chamada Shark's Day, que o Burroughs declama um poema. Tá? Então, se alguém ficou curioso, já que se falou a voz do Burroughs, eu acho que é uma voz única, e foi escutando esse disco, que tem essa música Shark's Day, de repente sai aquela voz que é um grave aveludado, enfim, é uma coisa impressionante realmente, já que se falou da voz do Burroughs. Para fechar, assim, primeiro, lembrar que todas as informações do clube do Livro Livre estão no site da GOG, tá? Então, www.gogideias.com.br. Então, tem como é que funciona a inscrição, como pagamento, tudo está direitinho ali no site da GOG, é pelo Simpla. Bacana que lá também tem a gente acabou não explorando, se falou, mas enfim, não tanto dos livros. Todos os livros, tem a listinha dos livros, que pode até mudar, né, conforme for a turma, a gente, né, não gosta de deixar as coisas tão fixas, né, mas para quem quer ter uma noção, né, já vai poder ter noção por onde vai. Registrar, então, que a capista, o André botou ali, é a Maria Williane, eu sei meu óculos, que eu deixei em algum lugar. Eu acho que é o André Viviane. Sim, que legal. Eu fiz o curso do Assis, que eu não sei se a gente falou com a live gravando já, ou se foi quando a gente estava se apresentando. Eu acho que a gente falou antes do Assis. Falamos antes de começar. A Maria era da minha turma. Ela fez legal. O Assis também. Excelente capista. Ela fez. Eu vi 2 capas dela maravilhosas. E aí, para fechar, então, primeiro agradecer as pessoas que estão acompanharam esse bate-papo. A ideia do Papo GOG é isso, a gente conversar. Hoje o assunto era literatura, já teve sobre cinema, daqui a pouco a gente faz outros sobre música, enfim, a ideia é ter essa possibilidade, né, de falar vários assuntos. E aí vou pedir, então, para o Charles Dallagnol, parece que quando o cara vai vender, é candidato vendendo, querendo ser eleito, né? Mas para fechar, então, um convite teu aí para façam o Clube do Livro Livre. Por que fazer esse negócio? Por que fazer esse Clube do Livro Livre? Por que fazer esse Clube do Livro Livre? Eu tenho dificuldade com vendas, mas acho que é aquilo que a gente falou antes,
quando a gente encontra num livro algo que a gente sempre quis dizer, aquilo que a gente sempre sentiu e encontra verbalizado num livro, é um estado de graça, assim, uma das eu vivo para essas emoções, assim. E todo mundo já deve ter sentido isso, né, de ter se identificado profundamente com um livro. Se isso é bom, imagina poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Tá? Eu acho que a ideia da liberdade é tão grande quanto a ideia do livro, mas também não é tão grande, e também tão grande quanto a ideia do clube, dessa comunidade. Assim. Então, o convite fica assim: se tu gosta de ler, tu vai adorar em especial esse clube do livro, porque tem no mediador, no condutor do clube, alguém que eu tenho 36 anos, hoje tenho uma certeza na vida, é que para mim nada é mais importante que um livro. Acho que é isso. Eu queria, tem uma a importância do livro, e a gente vai fechar. O Harold Bloom, que a gente citou, que tu citaste, ele tem uma frase, acho que é dele, porque eu acho que foi num documentário que eu vi, que ele diz assim, né? Imagina se o livro fosse descoberto agora, a maravilha que ia ser. Não precisa de energia elétrica, tu abre e lê em qualquer lugar e tal, né? Porque a gente está viciado, tudo depende de energia e de... A gente está sempre carregando, né, dispositivos. Todo mundo fala do armazenamento do Kindle, mas me dá outra vantagem, além do armazenamento do Kindle. O livro não precisa nada disso, e te transporta, né? Te transporta, tu viaja, né, por tantos mundos a partir do livro. Então, agradeço mais uma vez ao Charles, as pessoas que acompanharam. E aí a gente fica... Muitas pessoas que acompanharam. Muito. Tem uma história do Sérgio Santana que ele diz: sabe quantos mil livros eu vendo? 3. 3 mil livros. E daí, tu pensa, puxa, que é horrível, mas ele diz: eu acho isso tão legal, fascinante, que toda vez que eu publico um livro, tem 3 mil pessoas que vão lá atrás e vão querer saber o que eu escrevi. Né? 3 mil é gente pra caramba. Então, também eu gostaria de dizer para as pessoas que acompanharam live aqui e para as que vão assistir a gravação, independente de quantas pessoas nós tenhamos alcançado, eu fico particularmente feliz se fosse uma pessoa que tenha gostado, eu me sinto menos morto. Uma vida, isso, eu acho que o Sócrates diz: uma vida não examinada não merece ser vivida. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Eu concordo, e eu acrescentaria também: uma vida não comunicada não merece ser vivida. O Sérgio Santana é um artista, né? Tentar comunicar. Eu não quero me enganar e tal, trocar o nome. O Sérgio Santana, acho que ele tem um conto que é Conto Não Conto, que o Assis Brasil usava, acho que não, o Charles Kiefer usava em oficina, que é maravilhoso. Então, além disso, a live, aí, ao longo da live, várias dicas de leituras, né, dadas pelo Charles, os autores que ele citou, acho que vale a pena a gente correr atrás. Boa noite para todos, e é isso. Obrigado. Seguimos, né, Charles? Abração para todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.